Um orçamento que deixou o governo e a oposição em estado de sítio. As reuniões entre Montenegro e Ventura foram secretas, mas nada discretas. Entre mentiras, birras fiscais e orçamentais, prossegue a posição política, com uma quase certeza. Tudo ficaria na mesma, caso fôssemos para eleições. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 154 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Já com o Orçamento de Estado em cima da mesa, seguem-se as tricas políticas. Olá, um bom dia. Estamos a gravar hoje terça-feira, cumprimento todos. Sim, agora foram esta questão das tricas, marcadas pelas últimas entrevistas à CNN e ao Now, onde André Ventura teve excelentes audiências. Aliás, na CNN teve até 330 mil espectadores, enquanto Pedro Nuno Santos no dia anterior teve 200, o que é significativo. E, portanto, o que pelo menos acontece com essas dúvidas lançadas por André Ventura é que, de facto, há alguma coisa que o Primeiro-Ministro está naturalmente a passar por cima desta crise, quase a não fazer grandes comentários, mas tenho que explicar mais alguma coisa. Aliás, acho que deste fim de semana, das múltiplas intervenções que Pedro Nuno Santos fez, julgo que a mais acertada foi quando perguntou se para dizer não é não era preciso 5 reuniões, se não bastava uma. Luís Montenegro. Portanto, foi o grande momento. Houve outro momento que Pedro Nuno Santos esteve bastante mal, porque ao pedir aos notáveis, digamos assim, que têm lugares em televisão para se lembrarem da unidade do partido, quer dizer, Pedro Nuno Santos é líder do PS, ainda agora houve eleições para as federações distritais, ganharam todos os seus homens de confiança, não precisa estar a pedir a 3 pessoas, vou dar 3 exemplos, mas sobretudo a estes 3, ao Sérgio Sousa Pinto, ao Francisco Assis e ao Álvaro Beleza, para se lembrarem da unidade do partido. Porquê? Porque o PS sempre foi um partido plural, sempre foi um partido fraterno, mais do que o PSD, mas sempre foi um partido plural, sempre teve várias tendências, várias sensibilidades. E, portanto, Álvaro Beleza foi o mandatário da campanha de Pedro Nuno Santos para as eleições internas. Sérgio Sousa Pinto e Francisco Assis deram o toque de moderação quando ele foi eleito e apoiaram-no. E desde o primeiro dia, Francisco Assis, não é? Sim, portanto, fica mal agora a Pedro Nuno Santos pedir silêncio, parece quase que era amordaçar o partido, quando Mário Soares falava do Portugal amordaçado, que era o Portugal amordaçado do antigo regime. Não só comentadores como os outros, disse Pedro Nuno Santos. Sim, precisam de conhecer as bases e não sei o que mais, como se eles não conhecessem as bases, quer dizer. Portanto, acho que foi bastante negativo. E por isso, neste momento, faço essas declarações todas, juntando todas, de Pedro Nuno Santos. Ao contrário do que diziam, que cada vez, porque isto é a tal coisa, é um contexto. Eu costumo dizer, se tu tiras coisas do contexto, és um canalha. Porque uma coisa, quando se faz análise, as coisas têm evoluções. Por exemplo, na semana passada, se calhar perguntar-me-iam antes da entrevista ao Pedro Nuno Santos, e se calhar havia sinais que o PS poderia, com esforço, naturalmente, dizendo que o orçamento não é do PS, mas podia viabilizar. Depois, no fim de semana em que disse que o Primeiro-Ministro é mentiroso, que o orçamento é muito mau, que, portanto, a pedir silêncio aos camaradas que defendem que deve haver viabilização do governo, já os mencionei. Portanto, parece que cada vez mais há menos espaço para poder viabilizar. E, portanto, é ao contrário do que dizem a maior parte dos analistas, porque até em termos racionais não faz sentido tu andares a pedir silêncio a quem pede a viabilização. Tu não podes estar a chamar mentiroso ao Primeiro-Ministro e depois casar com ele. Aliás, tem feito bem uma boa pressão, tem feito a Mariana Mortágua, que tem dito que a esquerda, se o PS viabiliza um governo do PSD, não pode liderar a esquerda. Ora bem, portanto, isto aqui, de facto, são múltiplas pressões que Pedro Nuno Santos tem tido, mas também quero salientar que também houve pressões de André Ventura. Ora bem, André Ventura tinha 2 opções. Aquela que eu acho que seria quase um sinal de maturidade e de crescimento do partido, que eu até abordei a seu tempo logo em primeira mão, quase na televisão, que era a questão de poder viabilizar o orçamento de Estado, sendo o adulto na sala depois da quesilha entre o PS e o PSD. Esta era uma opção e julgo que ele teve tentado, pelo menos em termos de ter pensado nela, pensou, porque como tu te lembras, ele depois disso falou na semana passada, antes daquelas entrevistas, falou em responsabilidade, chamou com urgência o grupo parlamentar e disse que nunca permitiria uma crise política. Portanto, ele teve essa tentação. Qual foi o segundo lado, o outro lado da face da moeda?
foi a pressão que houve do eleitorado Chega, porque eu tenho conhecimento que foram milhares de mensagens de votantes do Chega que pressionaram uma série, não foi o grupo parlamentar que pressionou, foi uma série mesmo, diria assim, das bases do voto popular, Uhum. que achavam que votar um orçamento votar um orçamento de Luís Montenegro seria uma traição, porque o orçamento era um orçamento quase de esquerda, e porque Luís Montenegro sempre tratou mal o Chega com a questão do não é não. E por isso é que André Ventura usou essa estratégia no final, na quinta-feira, e começou a falar efetivamente, e depois na sexta também, da questão da traição, que não podia fazer uma traição a quem tratou mal e que exigia respeito. Portanto, o que eu quero dizer é que todos os líderes estão sob pressão. Se calhar o que está com menos pressão é Luís Montenegro, sendo que ficou um pouco beliscado por causa das declarações de André Ventura, fica um pouco beliscado na sua credibilidade, a verdade seja dita. Agora, passando para o segundo tema, que isso eu acho efetivamente relevante, saíram várias sondagens na semana Várias sondagens, passada, sim. e eu queria dar uma nota, porque algumas são mais importantes que outras. Por exemplo, houve uma sondagem que dizia que o PSD cresce, que o PS cresce. Portanto, uma sondagem do Aximas DN em que só havia, vejam bem isto para vocês refletirem, só havia dois partidos que caíam. Um era o Chega, que caía 3 pontos, de 18, que teve em março, para 15. E o PCP, que caía 2 décimas. O resto, todos os partidos que subiam, o que é perfeitamente impossível. Portanto, tinha o PSD que subia para 32, de 28 para 32, o PS subia de 28 para 28,6, a Iniciativa Liberal subia para 6, o Bloco de Esquerda subia, o LIVRE subia, o PAN subia. Isto é perfeitamente, chamamos a atenção, e por isso é que eu, entrando naquilo que eu interessa, é nunca liguem demasiado às pesquisas quantitativas. E sobretudo numa altura do campeonato destas, a meu ver, acho que são no mínimo erradas. Agora, há duas sondagens que eu chamo a atenção, que é outra sobre o estado dos líderes, a própria questão, também houve outra quantitativa no Correio da Manhã que dava vitória ao PS com 25% e à AD com 24%, mas ambos caindo mais de 2 pontos no mês. Agora, eu chamo a atenção, é daquilo que eu acho que são a sondagem mais interessante, que é uma sondagem mais qualitativa. A pergunta é, como avalia a atuação no último mês dos vários líderes partidários? E ganha, mas destacadamente, o primeiro é o Luís Montenegro, com 60% e apenas 31 negativos. Uhum. E, portanto, isto significa que todos os outros, o único que tem positivo, dentro do positivo e negativo, é o Rui Tavares e é o Rui Rocha. O resto todos têm negativos. O Pedro Nuno Santos também teve a avaliação positiva de 42%, Luís Montenegro 60%, sendo que teve negativa 49% e Luís Montenegro 31%. Ora bem, o que é que isto significa? Que os portugueses avaliaram bem a questão desta manutenção, desta tentativa de negociação pela estabilidade. Contudo, hoje aparece uma outra sondagem a dizer, no Correio da Manhã, No onde Correio da diz Manhã, que, sim. exatamente, onde diz o contrário. Diz que avaliam negativamente a questão da estabilidade, a questão da crise, Luís Montenegro. Portanto, isto está tudo baralhado, mas a sondagem do Correio da Manhã é feita mais tarde do que esta. Portanto, vamos ver os efeitos. E, por último, este sim que eu acho, já não é a primeira vez que acontece, é como avalia a atuação do Presidente da República nos últimos 30 dias, negativa 50, positiva 46, e entre quem é que confia mais? Entre o Presidente da República e Luís Montenegro, 38 confiam em Luís Montenegro, 33 confiam em Marcelo. É o segundo mês consecutivo que Marcelo tem uma avaliação mais negativa do que o Primeiro-Ministro, o que significa que Luís Montenegro não está tão impopular como isso, e que, portanto, se houver votos, está tudo em aberto. Esta também é a realidade, é que também está tudo em aberto. Vamos dizer isto depois destes últimos dados de André Ventura e destas relações com André Ventura. Rui, tivemos aqui um caso relativamente, ainda voltando aqui ao Orçamento de Estado, tivemos aqui um caso relativamente àquilo que foi a verba anunciada Sim, isso é para, ridículo. para o Sim, sim. desporto, Fala, que fala. acabou por ir ao VAR e foi retificado. Isto é ridículo. É porque é uma das coisas, os por acaso chamei ontem a atenção isso na CNN. Quer dizer, o governo, não sei se tu te lembras, tu acompanhas a parte desportiva também e o Nuno também, o Nuno Braga também, que é, quando saiu os dados do orçamento, os números do orçamento na quinta-feira, todos os jornais, portanto na sexta,
tinham colunas de opinião negativas e notícias negativas sobre, depois de Luís Montenegro ter ido a Paris falar e homenagear os Vestir a medalhados, camisola, não é? vestir a camisola e tal, depois de recebê-los cá, onde promete aumento das verbas para o desporto, e depois aparece no Orçamento de Estado menos verbas para o desporto. Ora bem, o que é que acontece? O Governo depois admitiu o erro na verba para o desporto e disse que a verba estava mal carregada. Isto é século XXI, isto. Quem é o incompetente? Quem é o incompetente? É quem? É quem tutela o desporto ou é o Joaquim Miranda Sarmento e a sua equipa? Portanto, isto é perfeitamente risível que, de facto, tenham falhado nesta questão da verba do desporto e no dia a seguir tenham dito São só 12 milhões, não é? sim, é só. E, portanto, o número foi mal carregado. Depois, outro tema, ligado ao que eu tenho a certeza que ias perguntar a seguir, Sim, sim. o público faz um artigo que eu tenho que explicar às vezes às pessoas, porque senão caíamos na irracionalidade da estupidez e da ignorância e de gente que não sabe o que é que está a dizer. Ora bem, a notícia do público era esta. O governo criou mais grupos de trabalho do que Costa em 2 anos e meio. Ora bem, eu vou explicar-vos que se calhar até o governo até criou poucos grupos de trabalho. E vou explicar-vos porquê. Eu vou explicar para que é que serve um grupo de trabalho, verdadeiramente, tanto os do Costa como os do Montenegro, tanto os de esquerda como de direita. Efetivamente é um grupo de trabalho, é para trabalharem. É para trabalhar em diversos assuntos, consoante os temas setoriais, e, portanto, para fazer avaliar, poder haver propostas legislativas, estudos, etc., para o futuro. Mas há o tópico, que é o tópico que me interessa contar às pessoas. Sabem para que é que serve mesmo um grupo de trabalho, meus amigos? Serve exatamente para quê? Às vezes, há corporações, há instituições que fazem pressão sobre o governo para determinadas decisões e, portanto, pressão de bombeiros, polícias, o que seja, guardas florestais, imagina, advogados, o que for. E às vezes essas corporações têm as suas próprias tropas a fazer pressão sobre o presidente dessas corporações. Para dizer, mas o governo nunca mais nos liga, o governo nunca mais nos dá nada. E como é que o líder das corporações, qualquer que ela seja, às vezes faz? Negocia com o governo, olha, epá, ao senhor ministro, ao senhor secretário de Estado, façam pelo menos um grupo de trabalho para eu dizer à minha malta que está a haver relacionamento com o governo. Portanto, às vezes isto serve para, desculpe o termo, para empatar. E para de empatar, serve para criar melhores relações com as corporações. Portanto, às vezes os grupos de trabalho são exatamente para fazer evoluir e outras vezes para evitar pressão. É apenas para explicar isto às pessoas, porque é assim que funcionam verdadeiramente os grupos de trabalho. E 10 anos depois arranca finalmente o julgamento do caso BES, um mega processo com 215 volumes, muitos crimes imputados ao ex-presidente Ricardo Salgado. Como é que vês todo este alarido à volta do início do julgamento? Olha, o alarido ainda sorri para mim próprio quando ontem à tarde estava um rodapé a dizer assim: advogados de Ricardo Salgado querem suspensão ou a extinção do processo. Quer dizer, isso nós já sabemos que eles querem há muito tempo. Aliás, é um dos segredos para se contratar advogados caros, com competência naturalmente, mas caros, é depois fazermos, utilizarem todos os mecanismos da justiça para poder adiar, para tudo depois chegar à prescrição. É para isso que eles trabalham. Quem tem dinheiro vai aguentando. E é isto que vai acontecer agora. O problema é que é este, é que o BES custou mais de 12 mil milhões de euros. Até o Ministério Público diz que alegadamente pode ter ido até aos 18 mil milhões de euros. Agora eu sei é que eu ontem disse e terminei assim, que é, a verdade é esta. O BES, e Ricardo Salgado foi o homem mais poderoso, o dono disto tudo, como se dizia, durante décadas. Toda a gente disse que sim ao BES. Toda a gente disse que sim a Ricardo Salgado, com exceção de uma pessoa que nunca aceitou sentar-se com ele, recebê-lo em São Bento, nunca aceitou prebendas do Grupo Espírito Santo e nunca aceitou convites para trabalhar no Grupo Espírito Santo, como eu sei que teve. E essa pessoa chama-se Pedro Passos Coelho. E, portanto, numa altura em que é muito criticado pelo politicamente correto e pelo wokeismo, que às vezes é estúpido, também às vezes dar o lado bom das pessoas, e de facto Pedro Passos Coelho nisso foi notável a sua reação às pressões que teve do BES, e é importante dizer isso. Quanto ao resto, já pagámos muito, acho que ainda continuamos a pagar e não se esqueçamos que há uma série de devedores ao BES que continuam também por pagar a todos nós. Essa é que é a realidade.
Entretanto, Rui, Amadeu Guerra, o novo Procurador-Geral da República, tomou posse, aqui com alguns recados à classe política. Acreditas que o novo PGR tinha aqui margem, depois daquilo que foi o mandato de Lucília Gago, tinha margem para, digamos que, entrar a pé juntos neste discurso de tomada de posse? Eu acho que é assim, pelo menos esta pessoa eu não conheço pessoalmente e não tenho conhecimento da máquina da justiça para poder avaliar. Sei que foi unanimemente por advogados, por uma série de pessoas que eu posso contar em privado, não, tanto, por exemplo, o Dr. Manuel Magalhães e Silva, que até me cruzei com ele lá nos corredores da CNN e perguntei-lhe, ele até é um homem mais à esquerda, perguntei-lhe, olha, então, e como é que é aquilo a solução? Ele disse, olha, melhor era impossível. E, portanto, até o próprio Manuel Magalhães e Silva elogiou o Amadeu e Guerra, o Luís Rosa, meu amigo Luís Rosa, também disse logo que era uma excelente opção. Portanto, várias pessoas dentro dos meandros da Justiça avaliaram bem esta escolha do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Agora, há todo um espaço que tem que avançar e, sobretudo, não sei se houve ali ali um toque que foi importante. Foi o elogio que fez a Joana Marques Vidal e quase não falando em Lucília Gago. E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa também falou que estes foram uns tempos sobre Lucília Gago mais agrura do que bonança. Portanto, é óbvio que a crítica estava feita. Lucília Gago, de facto, é uma nota de rodapé uma má nota de rodapé na história da Procuradoria-Geral da República, e Joana Marques Vidal deixou saudades, e Amadeu Guerra parte, de facto, com aquelas obrigações que a ministra Rita Justice colocou em cima da mesa, isto é, tentar comunicar melhor, tentar prestar mais contas aos cidadãos, ser mais transparente, não tem que estar todos os dias agarrado aos microfones como Marcelo Rebelo de Sousa, isso é um mau exemplo, mas sim falar quando deve falar e, sobretudo, nas questões mais ponderosas, deve estar presente e dar uma explicação. Rui, passamos para os temas internacionais. Já estamos aqui a poucas semanas das eleições nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, e queres falar aqui dos gastos entre democratas e republicanos? Quem é que está a gastar mais nos estados indecisos? E, de facto, há aqui uma autêntica guerra de publicidade. Vou falar de duas coisas, dois temas, dos dinheiros e da saúde. Ora bem, na parte dos dinheiros, seja caso até internacional, os primeiros dados foram até de imprensa internacional, onde eu li que, de facto, Kamala Harris está a gastar 3 vezes mais nos swing states do que Donald Trump. Apesar disso, não descola. Pelo contrário, até Donald Trump tem crescido um pouco nesses swing states e, portanto, não sei se é neste momento bom jogo para Kamala Harris, que tem estado a definhar em alguns eleitorados, nomeadamente jovens latinos. Jovens latinos estão com Donald Trump, que é uma coisa extraordinária. A parte isso já mencionei aqui no programa, a parte do que era aqueles que são os operários, aqueles que fazem parte dos sindicatos e que perderam os seus postos de trabalho para as tais empresas que produzem fora dos Estados Unidos, todos esses sindicatos são são apoiantes de Donald, estão a ficar mais adeptos de Donald Trump do que dos democratas. Portanto, não sei se o dinheiro chega para tudo. Depois o outro lado da saúde, que é para tentar pressionar Donald Trump e dizer que o Donald Trump é velho. Kamala Harris fez um estudo sobre a sua própria saúde, a dizer que está em plena posse das suas faculdades para ser presidente dos Estados Unidos. Olha, isso é bom, vamos ver se Donald Trump tem, mas acho que é pouco, para já ainda não disse nada de especial. Segundo tema que eu quero abordar é a questão temos 10 minutos para fechar, Keir Starmer, portanto, que está já em 100 dias do governo, já está longe do estado de graça, enquanto os conservadores têm 2 candidatos, uma senhora e um senhor, que já estão a partir o partido todo e a perder os moderados do Partido Conservador. Rui, nos temas de mídia, vamos falar do plano que o governo tem para a comunicação social em Portugal. Pois olha, eu sobre este tema eu tenho a dizer o seguinte, eu julgo que é de facto importante o apoio aos mídias e importante também, isso já eu tinha dito, às empresas de distribuição, isto é, sem distribuição os jornais não chegam a lado nenhum, não é o Correio da Manhã, nem o Diário de Notícias, nem o Público que levam os jornalinhos a Santiago do Cacém, a Vila Real de Santo António ou a Bragança. É uma empresa que se chama VASP, portanto tem que haver um apoio também a essas empresas. E depois, como é óbvio, aos mídia, e portanto eu julgo que o que foi mais falado deste pacote dos mídia foi a questão da RTP. Meus amigos, em outros pontos do mundo,
Os canais públicos não têm publicidade. Portanto, esta questão da publicidade é uma falácia e é uma aldrabice por um motivo. Nós já pagamos o que basta nas nossas contas de eletricidade. Nós às vezes achamos, mas a conta de eletricidade está muito alta. Pois, mas é que há lá uma parte que é para pagar a taxa da RTP. E, portanto, se nós já pagamos dos nossos impostos, desculpem dizer, mas nós não precisamos de estar, a RTP não precisa de estar a canibalizar o mercado publicitário. Isso parece-me óbvio. Porque nós é pago por nós. O governo precisa é de saber quanto dinheiro é que advém desse imposto e depois impor limites à gestão da RTP. A RTP tem uma verba anual que tem que ser bem gerida. Ponto. Não é estar consecutivamente com o governo a meter enxertos financeiros na RTP. E, portanto, a partir dali imagina, que o governo tem, a RTP tem como para gestão 150 milhões de euros. Não pode gastar mais, não pode gastar 151 cêntimos. É a partir dali o seu orçamento, ou seja, 40, ou 30, ou 100, ou 70. Não interessa. Agora, já a RTP recebe muito dinheiro de todos nós e muitos de nós, e a verdade é essa, que não consomem a RTP. Porquê? Porque a RTP, sobretudo a RTP1, tem sido um desastre, tem sido um flop em audiências e cada vez mais isso eu digo, mantenho a minha opinião e vou dá-la aqui, que temos tempo para isso. Eu defendo há muito tempo que a RTP, dos dois canais generalistas que tem, a RTP1 e a RTP2, só devia ter um. E esse canal devia ter verdadeira informação, produção de conteúdos, verdadeiramente de qualidade. Por exemplo, a RTP3 eu acho que não é justificável a RTP ter um canal de informação. Portanto, eu abdicava desse. Eu manteria no grupo RTP um canal generalista e depois mantinha naturalmente a RTP África, a RTP Internacional, a Madeira, Açores e a RTP Memória, porque tem a ver com todos os arquivos e tem qualidade e há muita gente que continua a ver a RTP Memória. Até porque está no TDT, portanto tem acesso a toda a gente, a todos os portugueses. E portanto eu eliminava um dos canais e eliminava a RTP3. Então o que é que eu faria nesses... e sobre a rádio, sobre o grupo RTP é constituído por rádio naturalmente, eu acho que a RTP, no caso a antena, a antiga RTP, tem canais a mais. Portanto, acho que se também devia privatizar nas rádios. Portanto, privatizar um canal e depois como é que ficaria a RTP? A RTP teria que fazer aquilo que não faz. Eu vou dar, acho que concordam todos comigo. Quer dizer, o que é que o programa da manhã da Sónia Araújo e do Jorge Gabriel tem a ver e tem de diferente com o programa do Baião na SIC e com o programa da Cristina Ferreira na TVI? É tudo igual. À tarde, aos fins de semana, é aqueles festivais de pimba da SIC, da TVI, da RTP. O que é a RTP traz de diferente ao festival de pimba da SIC e da RTP? Para que gastar nisto? E, portanto, o que é que tem que fazer? Tem que ter melhor informação, mais cuidadosa informação, depois tem que fazer exatamente aquilo que eu aí sim tiro o chapéu à RTP e elogio desde os tempos em que o presidente do Conselho de Administração era o Gonçalo Reis e depois teve a sua equipa, o Nuno Artur Silva e o Daniel Deusdado, que era a questão da produção de conteúdos, de séries, de filmes. Isso sim, isso é o fator RTP. Depois tem programas de debate à noite, voltar a ter, se calhar, um grande programa desportivo ao domingo, olha, toda a gente elogia aquele programa em casa da Amália, inspirar-se nisso e fazer outro tipo de programas como esse, e acabar com todos os programas que são cópias dos outros. Manter o preço certo, o preço certo é um fator de coesão nacional, toda a gente gosta do preço certo, é do país real, e, portanto, ter algumas coisas, concursos, naturalmente, ter informação, ter depois programação para as crianças, que sempre teve RTP2 de qualidade e mantém, ter durante a tarde bons documentários, como tanto juntar o melhor da RTP2 com a RTP1, divulgar e depois ter séries, como tem todos os dias a RTP2 e grandes documentários, e há espaço em 24 horas por dia, e há espaço em 7 dias por semana de ter uma boa programação, de ser de facto um canal alternativo de grande categoria, de grande qualidade, face aos rivais generalistas. E portanto é assim que eu defendo. Acho que os apoios depois, como é óbvio, importante em tudo na vida é ter planos, ter metas, ter objetivos. Não ter nada e não fazer nada e deixar arrastar as coisas é que eu acho mal. Portanto, eu acho que é positivo pelo menos apresentarem-se algumas ideias. Não é só, não fiquem as pessoas a pensar, espera lá, estes tipos vão meter aqui 1 milhão no Correio da Manhã, para o Correio da Manhã dizer mal deles. Isso é mentira. Nenhum jornalista, nenhum diretor editorial está a olhar depois ao apoio que é dado pelo governo por causa de fazer notícias. Esqueçam lá isso. Isso é uma tanga daqueles de quem gosta de teorias da conspiração. Ninguém liga a isso, porque não é nenhum volume que deixa as pessoas
satisfeitas ou que dependam dessa verba. É uma ajuda, é um auxílio, até no porto pago, etc. E, portanto, estas questões são questões que eu acho que são positivas e acho que cada vez mais, sobretudo na área da imprensa, onde é perfeitamente risível o número de jornais que são comprados em Portugal diariamente, acho que tem que haver, de facto, aqui alguma ideia, e aquela ideia de fornecer aos jovens estudantes as assinaturas As digitais dos assinaturas, não é? jornais. Eu acho isso muito positivo. Acho que é muito positivo um jovem de gestão ter acesso ao jornal económico, por exemplo, em papel. É caro. Deixo de dizer isso, estamos aqui a gravar, somos um podcast do Jornal Económico, em papel é caro, mas, portanto, se um jovem estudante de gestão tiver acesso ao Jornal Económico, ao Jornal de Negócios a título gratuito, até ganha gosto, até para no futuro ganhar uma ligação com as pessoas, com os conteúdos e continuar a consumir, se calhar não em papel, mas em digital. E como tu sabes, hoje muita publicidade vem a cada clique que se faz numa notícia e, portanto, eu acho que é muito importante isso de tentar captar os mais jovens para a leitura dos jornais também. Depois, então vamos aqui às sugestões. Sugestões, vejam por favor, ainda ontem vi o primeiro episódio, deixei a gravar só para me lembrar. Regressou o Rock Santeiro à Globo, e aquilo continua impagável ao fim de não sei quantas Um décadas. clássico. Depois, Nobel da Literatura, eu já li 2 livros dela, A Vegetariana e Os Atos Humanos, que é para mim o livro preferido dela. Tenho aqui o terceiro, que estou a mostrar, lerei em breve, que é o Lições de Grego, já o tinha cá em casa, mas ainda não li. Se chama a atenção da série, vi os 2 primeiros episódios, estão disponíveis, acho que é fabuloso. O Pura Coincidência, em inglês Disclaimer, na Apple TV, com a Kate Blanchett, criado pelo realizador Alfonso Cuarón, e recomendo uma série ao sábado, deu o primeiro episódio no último sábado, podem puxar para trás, que se chama Os Planetas, às 4 horas, no Odisseia. É fabuloso, sobre os nossos planetas, sobre nós, a nossa origem, de Mercúrio, etc. E vai ter mais episódios, portanto recomendo vivamente. Aqui de livros, sugiro. Epá, o disco que tenho mais ouvido é o Gato Barbieri Apaixonado, é muito difícil de arranjar, mas eu gosto muito do Gato Barbieri. A seguir, A Vida por Escrito, Ciência e Arte da Biografia, do Rui Castro, grande escritor brasileiro, fez grandes biografias, ele a explicar a arte, como se constrói uma biografia, e este é o livro que ainda está fechado em plástico. Paguei uma pipa de massa por ele. É de um escritor, chama-se Ben Wardle, e é sobre, o livro é Mark Hollis, A Perfect Silence. O que é o Mark Hollis? Já muitos não se lembram, a minha geração lembra-se. Era o vocalista dos Talk Talk, foi uma grande banda da minha adolescência, e que é um homem que estava no topo, fez 3 discos com os Talk Talk, estava no topo da indústria, mas não gostava das pressões da indústria, fechou-se e desapareceu, nunca mais apareceu até se ter suicidado. Esta é a história dele, que eu estou muito ansioso por ler, ainda está fechado aqui em plástico, chegou-me na semana passada, no final da semana, eu recomendo muito, depois direi alguma coisa. Para terminar, pergunta da semana. E antes que fuja. Antes que fuja, portanto está dentro do tempo. Antes que fuja, exatamente, porque a Polícia Judiciária, mais uma vez, a fazer um excelente trabalho, apanhou o Fábio Loureiro, apanhou o outro, aquele desequilibrado que matou o Barbeiro e mais 2 pessoas, na Penha de França. Mas a pergunta que eu deixo é esta: para quando a renovação do mandato a Luís Neves? Que se há pessoa capaz, competente, é reconhecido por todos, com a corporação sólida, unida, equilibrada, é o Diretor Nacional da PJ, Luís Neves, que acabou o seu mandato em junho. Está a cumprir as suas funções, mas sem ter sido reconduzido no mandato. Portanto, desde junho, o Governo não consegue tomar uma decisão na PJ, seja a recondução, que eu acho que era o aconselhável, até porque o Governo já mudou tanto em tantos institutos e em tantos cargos públicos. De vez em quando convém mostrar um sinal de alguma continuidade quando há resultados, bons resultados, de uma grande instituição, que é a Polícia Judiciária, que é provavelmente das instituições mais bem geridas e com melhores resultados de Portugal. Por isso eu acho que já era tempo do Governo reconduzir Luís Neves, ou se não entender assim, acho que tem que dar uma explicação, porque tem que ser quase uma explicação política, mas que reconduza ou que escolha alguém com um mandato firme, como deve ser assim o trabalho, mas tenho que dar os parabéns mais uma vez ao Luís Neves, que tem sido de facto um grande líder da Polícia Judiciária. Até porque o PGR também disse numa das suas prioridades que gostaria de ter uma maior participação da Polícia Maior participação Judiciária. da Polícia Judiciária, naturalmente com a chefia, com os dados e os resultados de Luís Neves. Naturalmente. Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim uma Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico
é do Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Está fechado o manual desta semana.